falar no pedestal? Não é pro pedestal. Você vai falar sem hoje? Tem um microfone? Vai? Aqui, ó. Então segura, professor. Irmãs, boa noite. Quero agradecer essa casa abençoada que me dá a oportunidade de refletirmos juntos sobre o tema que vamos expor. Quero agradecer ao Joaquim, a Divina. Olha como o Joaquim é privilegiado. A mulher dele chama Divina. Não sei como é que o Joaquim chama. A mulher é divina. O Joaquim deve ser angelical. A Paula, a Heloísa, as pessoas de Araguari que aqui estão, que fazem parte de um centro lá chamado Nosso Lar, e que realmente é um nosso lar. Quando puderem, visitem lá. Eles têm uma fraternidade também parecida aqui com a do Gelde. Uma fraternidade extremamente cativante. Mediunidade de efeito físico à parte, nós já observamos ali, nós vamos falar sobre vivência dos postulados espíritas. Espiritismo é uma doutrina, é um conjunto, é uma unidade. E para ser essa doutrina, necessário se faz que ela tenha vigas, que ela tenha esteios, que ela tenha postulados. Ontem até eu brinquei com a Marina, alguém que fez a arte gráfica no começo aqui, pôs assim, vivência dos apostolados espíritas. Aí eu fiquei preocupado. Não daria conta nem de imaginar o apostolamento no espiritismo. Foi um erro natural de grafia. Mas, se há esteios, se há vigas, se há paradigmas, quais são eles? Qual a importância de nós os entendermos? E, principalmente, praticá-los. Primeiro postulado da doutrina espírita é Deus. A doutrina espírita é teísta. Calca-se na noção de Deus. Aqueles que dizem que os espíritas são do diabo não tiveram a curiosidade de ler a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema. Causa primeira ou primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira ou primária de todas as coisas, o Espiritismo trabalha nesta profundidade do ser. O Espiritismo tem um viés filosófico profundíssimo. Vai às origens, como, aliás, a filosofia é a busca da razão última das coisas. E a questão é muito interessante, tal como posta por Kardec. Ele não o fizera quem é Deus. Se ele tivesse feito quem é Deus, ele estaria colocando Deus antropomórfico, ou seja, um Deus semelhante ao homem, não um homem à semelhança de Deus. Se fosse um Deus antropomórfico, teria os defeitos, as vicissitudes que nós temos. Se olharmos em regra no Velho Testamento, nós vamos observar Deus dos exércitos, que Deus ordenou que matassem 100.000. Isso jamais pode ser Deus. Segundo João, Deus é amor. Um amor que manda matar é impossível. Olha que interessante. Deus não castiga, portanto. Deus não vinga.
Deus não é agradado e nem desagradado. Às vezes as pessoas chegam e falam, será que esse meu comportamento agrada a Deus? Eu digo não. A pessoa fica estupefata. Eu não estou agradando a Deus? Não. Deus não é suscetível de ser agradado ou desagradado. Porque Deus é imutável, é eterno, é bondade no máximo que a nossa razão pode alcançar. É justiça, é misericórdia. É tudo no superlativo, é tudo no máximo. Se existisse o mal, como a gente imagina, se ele existisse, teria o pai do mal. Se tivesse o pai do mal, Deus não era Deus. Haveria um concorrente de Deus. Nesse momento, o Espiritismo já acaba com a ideia do mal. Ele mostra a ideia da ignorância, que todos somos criados simples e ignorantes. Mas não há mal, há equívoco, há ignorância. Porque todos somos filhos de Deus. Somos filhos desse eterno, desse arquiteto do universo. Olha o tanto que isso é consolador. Às vezes as pessoas pensam assim, a minha vida está muito ruim, deve ser castigo divino. Pode qualquer coisa, menos castigo divino. Uma senhora trabalhou comigo e achou que eu tivesse dito algo ofensivo a ela e disse assim, a mão de Deus, o dedo de Deus, aliás, ela foi até mais econômica. O dedo de Deus vai te atingir e vai te aniquilar. Você vai pagar por isso. Imaginem se eu não fosse espírita. Eu fiquei tranquilo. Eu falei, primeiro que é só o dedo. E ela falou que era sobre a cabeça, quer dizer, o resto de impacto. Ela já foi misericordiosa. Prova que somos filhos de Deus. E se Deus não castiga, se Deus é bondade, eu não tenho que temer a Deus. Porque aí vem aquelas histórias de que eu não faço mal por temor a Deus. Eu não faço o equívoco, não pratico o equívoco porque eu temo a Deus. Não é necessário temer a Deus. É necessário entender as leis divinas. Olha como esse primeiro pilar do Espiritismo é libertador. Esse Deus magnânimo nos deixa sem ideia, ou deveria nos deixar sem ideia de culpa. O que eu fiz, devo me responsabilizar, mas não me culpar. Como é que Deus vai me julgar? Deus não vai te julgar. É você e sua consciência que vão reparar, acertar. Olha que coisa magnífica. Então, como é que está esse primeiro postulado em nós? Como é que nós estamos no nosso dia a dia trabalhando a ideia de Deus? Qual é o grau de compreensão que temos sobre Deus? Graças a Deus, eu costumo dizer que certas mães, e poderiam ser pais, dizem assim, graças a Deus naquele acidente, e morreram 5, mas meu filho sobreviveu. Que caridade! O filho da mãe alheia não tinha Deus. Às vezes, certas pessoas de determinadas denominações, é apenas para refletir, diz assim, o meu Deus salva. Eu prefiro lembrar Jesus. Pai nosso. Então é o nosso Deus. Não tem Deus exclusivista, não tem Deus do espiritismo, Deus do judaísmo, Deus do islamismo, entre aspas, né? Porque lá é diferente. Tem esse Criador, libertador. Como é que nós estamos? Nós realmente estamos
vivenciando Deus na nossa intimidade? Como é que está a nossa conexão com Deus? Ou a nossa conexão, no geral, é com outra coisa do que com Deus? Está mais para o pessimismo do que para com Deus? Essa é a primeira grande reflexão que já fica nesse postulado. Qual é realmente a nossa postura frente a Deus? As pessoas dizem assim: o mundo vai acabar. Eu digo, é problema de Deus. Porque se Ele me criou, o mundo acabar, Ele vai ter que me levar para algum lugar. Olha como essa ideia de Deus é libertadora. Segundo o postulado da doutrina espírita, imortalidade da alma. A alma é imortal. Nós já vivemos antes e vamos viver depois. Porque a alma não morre. O que morre é o corpo. Olha que doutrina maravilhosa. Eu estava, tempos atrás, minha mãe já está com quase 90 anos e passando por uma questão de saúde mais delicada, quebrou o fêmur, agora, no final do ano. A minha mãe é muito chique. Ela resolve quebrar o fêmur quando não tem ortopedista na cidade. Aí nós ficamos um tanto quanto preocupados. Mas no final deu tudo certo, saiu de prótese. Hoje começou a respirar arfantemente. O médico, num primeiro momento, à distância, achou que ela estava fazendo uma embolia pulmonar, ou seja, desencarnação garantida. Mas a velhinha, nada. Era só secreção pulmonar. Tá? A nossa genética, quem desencarna menos, desencarna ali com os 96. É para dar tempo para ver se endireita um pouco. Se fosse um homem de bem, diz o Evangelho, teria morrido. Essa é uma história que Jerônimo Mendonça conta, muito interessante, que ele pediu para alguém ir para o Iturama, fazer uma palestra para ele, o sujeito capotou o carro e pegou no porta-luva o Evangelho para agradecer, abriu. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ficou extremamente confortado, sabendo que ainda faltava alguma coisa. A imortalidade da alma é essa crença absoluta, essa convicção absoluta que nós não acabaremos. Nós somos eternos. Ótimo. Alguém disse que tem água aqui embaixo, não sabe o que é água. É comida mais que você imagina. Esse parece que não está de comigo. Muito bem. Nós somos eternos. Nós vencemos a morte. Isso que o Espiritismo vem nos trazer. E qual é o grau de confiança que nós temos nisso? Se eu colocasse uma urna funerária aqui na frente, só um caixão, e pedisse para alguém deitar nele, para sentir como é que é a anatomia do caixão. Vamos imaginar um caixão aqui. Tá? Vamos imaginar um caixão assim, caixão de rico. Bem fofinho. Eu não sei porquê, mas tudo bem. O corpo já está inerme, mas tudo bem. É para continuar a pompa. Bem aveludadinho, cheiroso, perfumado. Vocês estão imaginando comigo esse caixão? Não. Cadê a imortalidade da alma? Vocês não conseguem nem imaginar o caixão que eu estou pintando aqui? Cadê a convicção da imortalidade da alma? Vamos pelo menos imaginar esse caixão. Vamos juntos imaginar esse caixão? Microfone, querido. Vamos adiante. Se nós não conseguimos imaginar o caixão, ou vocês já estão imaginando comigo o caixão? Sejam verdadeiros. Estão firmes. Já tem até a cor do caixão. Vermelho. A cor do veludo. Também. Está imaginado? O cheirinho do caixão. Tudo imaginado? A tampa do caixão. Vocês estão vendo a tampa? O trabalhado da madeira. Tranquilo? Todo mundo imaginando?
Quem toparia entrar nele? Aqui da plateia, alguém que me dissesse assim, eu entraria tranquilamente nele. Ótimo. Quem toparia que ainda que tenha orifício, não vai faltar oxigênio, que a gente tampasse ele? Tranquilo? Apareceu uma pessoa ali corajosa. Imaginemos então uma tumba, que ainda tem oxigênio. Quem imaginaria que a gente colocasse o caixão na tumba? A coragem já foi embora. Cadê a imortalidade da alma? Como é? Pode dizer. Nós acreditamos assim na imortalidade da alma, sim. Quando alguém desencarna bem próximo a nós, a gente tem a tranquilidade de acreditar mesmo nessa imortalidade da alma? Ou às vezes bate um certo... Deus não poderia ter levado agora, logo agora, tão jovem. Eu me vi, na vez anterior que estive no Mato Grosso, olhando para minha mãe, melancolicamente me lembrando de quando ela me batia, inclusive, com a espada de São Jorge. Ela tirou o meu espírito e os outros. E eu fiquei lembrando daquilo, naquela melancolia, mas minha mãe agora, tão caladinha, com os olhos assim, perdidos no horizonte, é o que me disseram. Não vi. Quando eu me peguei a reflexionar, na verdade eu estava veladamente inconformado com o estado em que ela estava. Quando a gente está inconformado, a gente está desobediente. Quem deu a vida? É quem tem o direito de tirar a vida. Então nós temos que repensar o nosso posicionamento diante da imortalidade da alma. Parece que a gente acredita desacreditando. Raul Teixeira conta uma história que eu não canso de dizer. Uma granfina mulher, salto 15, Heloísa, salto 15, Heloísa. Não é Heloísa não, é a história da mulher. E na beira da tumba lá, da vala, da cova, ai meu Deus, eu não vivo sem ele. Quando vê muito escândalo, desconfie. E estava lá, me leva, Onofre. Onofre foi eu que deu o nome. Acho Onofre um nome interessante. Me leve, Onofre, me leve com você. Não me deixe aqui mais, Onofre. Nisso havia um cascalho, na beirada da cova ela cai. Me tire daqui, pelo amor de Deus. Né? Vai você, Onofre. Né? O problema é seu, Onofre. Quem mandou você ter ido? Eu fico. Então, na imortalidade da alma, nós devemos nos perguntar como é que nós estamos diante de situações difíceis. Porque a hora que nosso corpo está viril, nossa saúde está rígida, está boa, nós estamos bem alimentados, aí a gente acredita em tudo. Mas eu quero ver quando nós estivermos ameaçados. Há uma história em que um homem no Everest caiu à noite e as travas da sua corda desprenderam. E ele ficou segurando na corda da escalada e pedindo a Deus, me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. E uma voz íntima lhe dizia, solte a corda. À noite, vocês soltariam a corda? Ele também não soltou e morreu enregelado a menos de 60 centímetros do solo. Quer dizer, talvez seja assim que a gente acredite na imortalidade da alma. Eu estou fazendo essa palestra um tanto quanto diferente, em nome dos internautas e em nome do Nil. O Nil anda comigo para todas as palestras. E eu morro de vergonha quando eu repito o mesmo tema
Porque o Neil já não aguenta mais. O Neil está igual o motorista do Einstein. Vocês conhecem essa história? Einstein tinha um motorista. E o motorista do Einstein escutava sobre teoria da relatividade 250 palestras do Einstein. O moço tinha uma didática melhor que o Einstein. E falou para o Einstein, eu posso fazer a palestra no seu lugar? E deu a palestra para o Einstein. O Einstein ficou encantado com aquela inteligência, com aquele brilhantismo, com aquela didática. E foram. E o motorista fez a palestra de forma espetacular. Um PhD em física, no final, lhe endereçou uma pergunta. O Einstein tremeu na cadeira. E o senhor motorista do Einstein, esse é o respeito que eu tenho para com o Neil, esse motorista do Einstein olhou tranquilamente e disse, a sua pergunta é muito interessante. É de uma profundidade incrível, mas é possível de ser respondida pelo meu motorista? E o motorista respondeu. Então, eu sempre faço diferente em respeito ao Neil. Porque o Neil, se viesse aqui, faria uma palestra melhor do que a minha já, de tanto ouvir esse tema. O Neil já acredita em imortalidade da alma, ele me diz sobre imortalidade da alma o dia inteiro. Bom, como é que nós estamos quanto à imortalidade da alma? Vamos reflexionar no nosso dia a dia. Terceiro postulado da doutrina espírita: comunicabilidade dos espíritos. Que a gente nesse plano pode comunicar com eles, e eles no outro plano podem comunicar com a gente. Em regra, quando é mais ostensivo, nós chamamos isso de mediunidade. Mas tem o que André Luiz chama em Estude Viva, no capítulo 91, influências espirituais sutis. Ou seja, que nós nem percebemos, mas estamos sendo influenciados. De ordinário, questão 459 do Livro dos Espíritos, de ordinário somos nós, os espíritos, que vos dirigimos. Nós somos muito mais influenciados do que pensamos, principalmente por conta exatamente do ato de pensar. Mas há essa comunicação. Desde os tempos mais antigos, ela existe. E não cessará de existir. Mas estudada a miúde, cientificamente, só o Espiritismo fê-lo. Através do seu monumental compêndio, O Livro dos Médiuns. Que dissecou a mediunidade, demonstrou a comunicabilidade. Quantos de nós recebemos, ouvimos, presenciamos psicografias, por exemplo, com riquezas de detalhes que somente os familiares sabem. Jamais o médium tinha acesso a tanto. Não só aí a comunicabilidade dos espíritos, a gente percebe, podíamos estender para outras tantas possibilidades. Mas vamos perguntar, que tipo de comunicabilidade dos espíritos estamos permitindo? Quem está comunicando por nós, conosco, e nós estamos comunicando como com esses espíritos? Eu vejo as pessoas, às vezes, endereçarem ao obsessor falas dolorosas, enquanto que o obsessor é um caso de amor mal resolvido. Mas é. Devemos tratá-lo como nosso irmão, e isso faz parte dessa comunicabilidade. Às vezes, nós, por conta dessa comunicabilidade, levamos seres a hospitais psiquiátricos, internamos-os. Hoje, graças a Deus, não tem mais, porque está tendo a deshospitalização manicomial, mas internávamos esses seres e jogávamos lá até morrer. Geralmente porque eles eram diferentes e a gente queria o patrimônio deles. Muitos deles, médium. Certa feita, em uma mesa mediúnica, eu tive o prazer de encontrar um desses irmãos, que falava assim: graças a Deus eu estou livre.
Eu lhe indaguei, livre do quê? Livre do hospital, que eu não vou dizer o nome. Mas como foi? Me internaram lá, me esqueceram lá. Me davam remédio, eu punha embaixo da língua e os cuspia. Porque eu não era doente mental, transtornado mental. Eu não tinha um transtorno psiquiátrico. Agora eu saí de lá. Com o desencarne, eu pude ver que eu saí de lá. Eu pude sentir livre, embora lá dentro o meu pensamento fosse sempre de liberdade. Porque eu não cultivava nenhum rancor por aqueles que me deixaram no local. E eu pergunto, isso é comunicabilidade dos espíritos? Isso é um espírito realmente com uma postura firme? Quantas vezes pessoas vão atrás da comunicabilidade dos espíritos para saber se podem casar, se compram uma bicicleta? Né? Isso é o patético no campo da comunicabilidade. A comunicabilidade é um postulado da doutrina espírita, portanto é algo que deve ser encarado com muita seriedade, com muita cientificidade, com sentimentos positivos de utilidade, nunca de distração, de diversão, de zombaria, de menosprezo. Eu, quando presidente de um centro espírita, estava bem mais cedo, e enxergava a época, portanto faz tempo, estava bem mais cedo diante do centro. E chegou até mim uma moça muito jovem. E me perguntou, o senhor faz amarração? Sim, senhora. Calma, internautas. Eu vou explicar, eu vou continuar espírita, podem ficar tranquilos. Eu falei, é preciso que a senhora tome nota dos ingredientes que eu vou precisar. Ah, pois não. Sacou de uma caneta, um papel, eu disse 2 metros de corda, 2 chapas. Para quem não sabe, chapas são aqueles carregadores de caminhão ou que fazem carga ou descarga. E o seu noivo ou namorado, não lembro mais. Aí a senhora traz, os chapas deitam no chão, e eu faço o nó que a senhora desejar que seja feito, porque eu sou expert em nós. Meu pai me ensinou vários. Não, senhor, não é esse tipo de amarração que eu quero. Eu falei, não, esse centro não faz esse tipo de amarração que a senhora quer. Porque esse tipo de amarração que a senhora quer, a senhora vai fazer um pacto com os espíritos e vai ter que acertar muito caro esse fato. Esse centro aqui procura fazer libertação das consciências. Se a senhora quiser, as portas estão abertas. Agora, se a senhora não quiser, a senhora fica à vontade e procure o centro da amarração que a senhora desejar. Ela foi embora. Ela queria amarração mesmo. Não levou a sério a comunicabilidade dos espíritos. Tem uma história de colocar mel em cueca. Sério, já ouvi isso. Mel em cueca do noivo, do namorado, e leva lá, faz uma oferenda que esse mel e essa cueca dá certo para que juntem novamente aqueles entes. Eu acho que mel junta outra coisa. Mas cada um da sua forma. Como diz nosso querido Raul Teixeira, tem louco para todo calibre. Né? Ou seja, cada um com o seu cada um. Ou cada qual com o seu cada qual. Como é que está a nossa postura nas nossas orações, por exemplo, com a comunicabilidade dos espíritos? Quando a gente ora, a gente está comunicando com os espíritos. Aliás, a gente ora. A gente deixa um tempo específico para se dirigir ao sagrado, ao mais alto, à transcendência. Ô Pai nosso que está aí no céu, quando seja feita a vontade, o espírito já está em outro lugar. E que vontade pode estar sendo feita? Vamos pensar como é que está essa comunicabilidade. Vamos pensar nas influências sutis dos espíritos sobre nós.
Vamos reflexionar juntos. Esse postulado é muito caro. A doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos. O outro postulado. Reencarnação. Ah, mas tem várias doutrinas reencarnacionistas. Lá no Oriente, praticamente, isso é comum. É verdade. Mas então, o que há de peculiar que o Espiritismo fala sobre a reencarnação? Ele mostra-nos que a reencarnação é para a evolução do espírito. E que também não tem mente em psicose. Se a gente fizer cachorrada, na próxima nasce cachorro. Não tem isso. O espírito não retrograda. Numa reencarnação, o máximo que podemos fazer é estacionar, nunca regredir. Mas geralmente progredimos de alguma forma. Um lampião, apenas como exemplo. Será que esse sujeito teve um progresso na sua evolução, entre aspas, sanguinária? Teve. Amou Maria Bonita. Olha que coisa beleza. Olha que coisa belíssima. A fera de hoje, que lambe a cria, será a mãe no amanhã que amamenta o filho. A fera de hoje, que lambe sua cria, será a mãe do amanhã que amamenta e aconchega o seu filhinho. Olha como é belo. É essa reencarnação que o Espiritismo nos mostra. Ainda tem gente que diz, minha vida não vale nada. Claro que vale. Quanto fora necessário de programação para nós estarmos aqui encarnados. Quantas pendengas, encrencas, diria Alberto Almeida, nós temos que resolver nessa reencarnação. E às vezes não estamos resolvendo. Eu tenho uma irmã adotiva e eu digo sempre as coisas muito claras, porque quem quiser consulte o meu pai. Eu tenho uma irmã adotiva que meu pai me chama de meu filhinho e chama minha irmã adotiva de fulana. Ele não chama de minha filhinha. Minha mãe está lá na fazenda, próxima à cidade, sendo à noite cuidada por quem? Pela minha irmã adotiva. Eu digo adotiva só para vocês entenderem, mas é minha irmã de coração. Aí meu pai estava resistente em que ela fosse cuidar da minha mãe. Eu tive que dizer para ele, baixe o orgulho, seja humilde. E ele ficou bravo comigo, foi engraçado. Quando eu era pequeno, o senhor batia em mim. Agora que eu quero lhe dar conselho, o senhor fica bravo comigo? E hoje eu perguntei a ele, porque eu sou um espírito terrível. Hoje eu perguntei a ele, faz 3 dias que eles estão juntos. Imagina o que deve ter tido de relia numa reencarnação passada aí dos dois, né? Ah, mas que ela não cuida, porque ela não sei o quê. E hoje a mamãe amanheceu. O médico, nossa, pode ser uma embolia pulmonar. Aí botou oxigênio, ela serenou. Não era embolia pulmonar. Quem colocou oxigênio na mamãe? Minha irmã. Aí de tarde, eu perguntei, pai, e a Gisele está servindo aí para alguma coisa? Ih, falei até o nome. E a Gisele está servindo aí para alguma coisa, pai? Ah, ela tem ajudado tanto. Eu pensei, pode desencarnar, infeliz, porque você já acertou. Tá? Foi necessário a mamãe, né, ficar assim quase catatônica, mas acertaram. Apneica, para ser o nome técnico. Mas acertaram. Pelo menos parece que acertaram. Vamos ver daqui 27 dias. Muitas águas correrão embaixo da ponte. Mas como as coisas estão indo, eu acho que no 27º dia ele vai dizer para mim, é a minha esperança, já estou com saudade dela. Aí quem pode desencarnar sou eu de felicidade. Vamos ser otimistas. Vamos acreditar na reencarnação. Vamos pô-la em prática. Não vamos ter pensamentos negativos. Viemos todos e eles também para se acertarem e nós nos acertarmos. Vamos acertar. Estamos acertando. Não consigo acertar de forma completa, não tem problema. O que você acertar já está bom. Já é importante.
Não vamos nos autocriticarmos em excesso. Vamos autopoliciarmos para fazer o melhor. Essa é a peculiaridade do Espiritismo sobre reencarnação. Não vou tratar mais do tema, porque fugiria do que devo expor. Esse é um pilar também importantíssimo para o Espiritismo. Fulana me abandonou. Fica tranquilo, a vida traz. Um dia, através das portas da reencarnação. Olha que coisa maravilhosa. Não há por que guardarmos ódios, porque senão vamos pegar seres rancorosos. Se o filho, por exemplo, enveredou para o vício porque nós fomos ausentes, uma hipótese, e nós não fizermos de tudo nessa vida para ajudá-lo, mas ele é um espírito, nós também não devemos ficar, não, fizemos tudo para ajudá-lo, e ele não conseguiu ser ajudado nessa vida, fizemos nossa parte. Mas se não fizermos isso, vamos encontrar na próxima, o que eu quero dizer, em existência futura, um filho viciado. Não vai mudar. Isso é algo que nós devemos observar. Último postulado da doutrina espírita. Pluralidade de mundos habitados. A física quântica hoje não diz mais que tem universo, diz que tem pluriverso. Nós vamos estagiar em diversos mundos. Estamos num momento de transição planetária, com um bilhete na mão, para ficar aqui ou ingressar em um planeta mais doloroso, sem internet. Os mosquitos devem ser desse tamanho, porque a gente deve ser dessa altura. A gente não deve receber picada, a gente deve receber pedrada. Deve ser um lugar muito agradável. As estações devem ser assim muito interessantes. O frio deve ser glacial. O calor deve ser infernal. A gente deve ter uma lembrança de um paraíso perdido, principalmente de nome Brastemp. Alguma coisa do gênero. Vamos beber águas assim mais enlodaçadas, vamos ter saudade dos filtros soft. Ou seja, vai explicar aquela lenda do paraíso perdido. Estamos agora com o bilhete na mão. É só nós nos esforçarmos, principalmente na mansietude, porque os mansos herdarão a terra. Está nas bem-aventuranças de Jesus. Agora é a hora do teste. Essas músicas que a gente tem que entender que são músicas, e tem que ter paciência, ser manso para escutar essa música. O que você achou daquela música? Interessante. Você vai escutá-la de novo? Eu não, mas se você quiser, você escuta. Nós vamos estar juntos, se não tiver outro jeito, vamos fazer o quê? É melhor por pouco tempo do que por muito tempo. Ou seja, é um momento de teste da paciência. Da criminalidade, quando nós vemos aqueles crimes bárbaros, nós lembrarmos que aqueles seres são doentes, quem fere já é um ferido. Quem fere alguém já é um ferido. Será que é assim que a gente está assistindo televisão, que se torcer sai sangue? Porque lá em casa a minha televisão é para escutar música clássica, músicas italianas, MPB. Estou mentindo, Nil? Certo? O Nil não mora lá em casa não, mas ele vai bastantes vezes lá para me ajudar. E poderia morar lá em casa porque ele mora dentro do meu coração. A história do Nil, um dia eu contar para vocês. Nil me foi enviado para me ajudar por Jerônimo Mendonça. Qualquer coisa vocês reclamem com o próprio. Até hoje não falhou, nem o Mendonça nem ele. Então eu tenho uma dívida de gratidão, como diz Emmanuel, muito grande com ele. Essa reencarnação é um momento nosso, sagrado. A melhor oportunidade que nós estamos tendo.
E o Espiritismo nos mostra a pluralidade dos mundos habitados. Ah, mas a sonda vai a Marte, a sonda vai até outro lugar e não viu ninguém. A gente consegue ver, eu costumo dizer, a onda que sai do controle remoto para abrir a porta do carro? Não, ela existe. A constituição física, perispiritual desses outros seres, com certeza está em dimensão vibratória diferente da nossa. Mas nós temos a prepotência e a arrogância de acharmos que o que nós não vemos não existe. Para mim não existiria nada, porque eu já não vejo. Mas para quem vê, só existe o que vê. Jesus alertou sobre isso. Não é preciso ver para crer. Não é a fé cega. É algo cientificamente comprovado ou comprovável, que às vezes a gente não vê. Se não existisse microscópio, e eu falasse que isso aqui está tomado por vírus e bactérias, a gente acreditaria? Se eu viesse fazer uma palestra para todos os meus irmãos aqui e falasse sobre bactéria, e dizendo que nós estamos infestados por bactéria, que no nosso intestino tem uma flora cheia de bactéria, cheia de micro-organismos, a gente acreditaria? Pois é, mas existem. Então, com base nisso, é importante que a gente olhe nesse tapete, que vocês olhem, nesse tapete celeste, aqueles milhões de estrelas, e realmente observem a grandeza dessa pluralidade de mundos habitados. Ainda tem aqueles que falam assim, sabe com quem está falando? Como se ele fosse maior. É maiormente idiota. Por quê? Porque tem 200 bilhões de sóis na nossa galáxia, até hoje catalogado pela ciência. 200 bilhões de sóis. Imaginemos que tenham 7 planetinhas girando em torno desses 200 bilhões de sóis. Já dá 1 trilhão e 400 bilhões de planetas. Não é isso? Somos importantes, né? Trabalhar o orgulho, portanto, a vaidade, o egoísmo, é necessário, porque nós somos interdependentes. Um depende do outro, é como uma corrente, cada gomo, cada elo é aprisionado ao outro. A gente se sente assim? Ou a gente às vezes se sente maior do que o próximo? Ou às vezes a gente só quer para a gente? Agora, tendo ciência, consciência principalmente, desses bilhões, desses trilhões, só na nossa galáxia de planetas habitados, será que já não põe a gente no lugar da gente? Isso o Espiritismo nos mostra, nos traz, e serve para a nossa reforma moral. Para a gente realmente se colocar onde nós estamos. Como diz Leon Denis, a alma humana é tão frágil que pode cessar de um momento para o outro, em termos de encarnação, mas é tão potencialmente grandiosa que atinge o universo. Olha a grandeza do nosso pensamento como atributo do Espírito. Podemos pensar algo inimaginável, seja para o bem, seja para o equívoco. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, nessa pluralidade de mundos, observando isso tudo, o que o Espiritismo nos convoca? A sermos humildes. A realmente voltarmos ao primeiro postulado da doutrina espírita, teste da plateia. Qual que era mesmo o primeiro postulado da doutrina espírita? Deus. Vamos nos voltar a Deus. E ao seu enviado, governador desse orbe, que é nosso irmão mais velho, Jesus. Vamos, através do Espiritismo, buscar Jesus nesses 5 postulados que nós aqui pensamos. Busquemos Jesus, vivamos Jesus, sejamos cristãos, não só na fala,
mas principalmente na conduta. Vamos pensar, como é que está a nossa relação com Jesus? As pessoas brincam comigo, que quando me pedem para eu fazer prece, eu começo sempre minha prece assim, Jesus. Ai, mas é meu ponto de referência. Eu não tenho outro. O meu ponto de referência é Jesus. É inimaginável Deus para mim. Então o Deus mais próximo meu é Jesus. Isso é para mim. Agora vocês, como são evoluídos, já falam diretamente com Deus, me desculpem. Mas para mim, que sou um pigmeu moral e espiritual, eu falo com Jesus. Vamos nos reportar a Jesus. Vamos conversar com Jesus. Vamos nos abrir para Jesus. Mas mais próximo do que Jesus ainda tem outro, que é o nosso anjo de guarda, o Espírito protetor. Vamos conversar com ele. Vamos dizer, olha, muito obrigado pelo dia. Muita gratidão. Eu estava lá no Mato Grosso, minha mãe não tinha quem a operasse. Eu consegui, como diria Carlos, um amigo meu, que acho que faz live aqui de vez em quando, cuidado com ele. É um espírito muito imperfeito, mora no meu coração. Eu fui um 7-1 com o médico. Porque o médico chegou e falou assim, operar a sua mãe será a mesma coisa que matá-la, em outros termos. Ela não vai sair da mesa de operação. E meu pai, então, não vai operar. Com razão, coitado, imagina. 93 anos. Eu pensei, e o que eu faço, doutor? Se fosse minha mãe, eu mandava para casa, quebrada. Com fêmur quebrado. Eu falei, o senhor me dá 2 dias para a gente providenciar a alta? E eu falei com Deus, com Jesus, com os mentores, com todo mundo, olha, precisa aparecer alguém para operar a mamãe. Porque o senhor tem bastante médico por aí, muito está viajando, mas há de aparecer. E a coisa está passando. Passou o primeiro dia, nada. Chegou de manhã no segundo dia. Eu falei, bom, acabou o prazo. Senti com o meu pescoço na guilhotina. Tec, tec, tec. O médico chegou. Falei, doutor, eu conversei com a minha irmã, eu conversei com a minha irmã nem lá estava na fazenda. Eu conversei com a minha irmã, a gente decidiu em operar a mamãe. O papai, não, fica quieto aí, pai. Operar a mamãe. Ele falou, eu não posso fazer a operação porque eu viajo amanhã. Graças a Deus. Porque eu tinha tido a fama do médico, era assim, muito boa. A mamãe lá, realmente, o óbito era garantido. Eu falei assim, mas ela não pode sair daqui do hospital, assim, quebradinha, tem que operar. Ele falou, não posso fazer nada. Está bom, mas deixa ela aí. Passaram 10 minutos. Passaram-se 10 minutos. Surgiu um médico. Eu não vou contar os bastidores, porque senão tomaria tempo. Surgiu um médico e disse assim, opera a sua mãe. Esse risco de vida não é tão grande assim. Tem de bom ânimo. Eu falei, esse é dos meus. Tem de bom ânimo, é isso mesmo. Vai lá, doutor, tem de bom ânimo. A cirurgia foi um sucesso. Praticamente nem sangrar não sangrou. Ela está com prótese, dando passinhos na chácara. Agora quer morrer do pulmão, infeliz, mas tudo bem. Numa reencarnação, foi dito que ela e meu pai tinham prazer, como romano, de saquear a propriedade judeu e botar fogo. Isso custou um enfisema pulmonar. Então a gente acerta com a lei. Mas Deus é justo, generoso, bondoso. O que era possível fazer, nós estamos fazendo. Agora o resto é com Deus. E é esse Deus e esse Jesus que o Espiritismo nos coloca. Eu costumo deixar tempo para a pergunta, mas hoje não deu. Estou me sentindo assim entristecido, porque elas me enriquecem. Eu os mantive 50 minutos de castigo. Portanto, vocês têm bônus hora glútea. Podem reivindicar.
Que Deus nos ajude, nos proteja, e são 21 horas. Muito obrigado.